Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo e História. Nesse episódio, iniciaremos o estudo das questões do Livro dos Espíritos, pela mais impactante delas. O que é Deus? Pois, em que pese o aspecto científico da doutrina espírita, a mera existência dessa pergunta, figurando como a primeira do livro, denota, pelo menos ao nosso entendimento primeiro, que temos aqui a declaração implícita da religião como pedra fundamental no tríplice aspecto da doutrina espírita, entre ciência, filosofia e religião, em igual destaque. Outro ponto que iremos observar é a dificuldade com que os espíritos, e eles próprios se queixam disso em diversas oportunidades, expressam suas ideias, pela limitação do idioma francês. Naturalmente, se nosso entendimento estiver correto, as queixas de limitações linguísticas existiriam fosse qual fosse o berço do Espiritismo, e o idioma primeiro em que ele fosse revelado. Vamos à leitura. Livro 1, capítulo 1, parte 1, Deus e o Infinito. Questão 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Trazendo os comentários pertinentes à primeira questão, temos um primeiro ponto que nos salta aos olhos. Ao perguntar o que é Deus, em vez de quem é Deus, temos uma forma de desumanização da divindade sob o aspecto material. Ao longo da história, a divindade dos povos quase sempre teve nomes. No Império Egípcio, estava presente nas personas de Atom e Amon, a depender do local da sede do Império, no delta do Nilo ou mais ao sul do Egito. Da mesma forma, para o povo de Israel, a revelação da terra prometida veio através de Yahvé. Frisemos ainda que Yahvé considerava a existência de outros deuses, dos povos circunvizinhos ao reino de Israel, mas sempre os tratando como Baais ou falsos deuses. Além, naturalmente, do Velho Testamento, temos nos livros do Pentateuco que formam a Torá, quanto nos demais livros que compõem as informações acima, que podem ser estudadas no livro de Eric Voegelin, Israel e a Revelação. Adiante, na politeísta Grécia Antiga, os deuses possuíam nomes, sendo o maior deles Zeus. O caso grego merece destaque, pois ainda que existam representações das divindades egípcias em esculturas, tal costume em se esculpir os deuses foi preponderante na Grécia Antiga. Observemos com esses exemplos que sempre existiu uma personalização de Deus, bem como uma personificação da divindade, atribuindo a elas não apenas os atributos da perfeição divina, mas também os vícios dos homens, como o ciúme, a ira, a vingança, dentre outros. Notemos, por fim, que vez que nenhuma religião pôde apresentar de forma precisa a imagem ou a aparência de Deus, temos que figurar a divindade como uma forma de abstração, com virtudes e conceitos cujo real significado nós podemos apenas imaginar, mas jamais entender completamente. Mesmo assim, enquanto abstração, após determinado tempo na história, destacamos novamente a Grécia Antiga, onde as divindades começaram a ter aparências humanas, numa espécie de antropomorfismo da divindade. Para maior clareza, traremos o significado de antropomorfismo, segundo o dicionário Michaelis. Antropomorfismo é 1. Atribuição de forma ou caráter humano a objetos não humanos. Na filosofia e na teologia, doutrina que confere a divindades formas, atributos e atos humanos. Tratando agora da resposta dada pelos espíritos, qual seja, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vamos conceituar ponto a ponto com a ajuda do dicionário Michaelis. Segundo o dicionário, supremo é que está no ponto mais alto ou elevado, acima de qualquer coisa. Relativo ou pertencente a Deus, divino, que está no limite extremo, máximo,
de importância maior. Primeiro, principal. Desse conjunto de significados apresentados no dicionário, podemos facilmente inferir que, ao apresentar Deus como a inteligência suprema, os espíritos afirmaram a perfeição divina e, mais, sem tirar a sua abstração, por ser a natureza de Deus incompreensível aos sentidos humanos, trouxe a virtude da inteligência, que pode ser perfeitamente atribuída aos homens, para demonstrar um Deus compreensível e compreendido como a inteligência suprema que está acima de todos os homens. Em suma, ao mesmo tempo que conservou sua abstração, dando a essa abstração aspecto comuns dos homens, sem personificar a sua identidade. Adiante, os espíritos afirmam que Deus é causa primária de todas as coisas. O que equivale a dizer que Deus é a causa primeira de todas as coisas, ou que veio primeiro, conceito que, embora o espiritismo caminhe junto com a ciência, coloca a doutrina dentre as religiões ou doutrinas criacionistas, o que faz chocar-se frontalmente com as teorias como a do Big Bang ou, numa descoberta mais recente, a do bóson de Higgs. Continuando a leitura. Questão número 2. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Para melhor compreendermos a questão, e tendo em vista que o termo infinito também pode ser considerado uma mera abstração, precisamos consultar novamente o dicionário Michaelis. Vejamos. Infinito é: adjetivo, que não é finito, que não tem nem pode ter limites ou fronteiras no tempo ou no espaço, em extensão ou magnitude, ilimitado, infindável, infindo, que é dotado de poder, capacidade, sabedoria ou excelência extremos, excelso, sublime, transcendente, que não se pode calcular, que não se pode exprimir em forma de cálculo, desmensurável, incomensurável. E substantivo masculino, que não tem limites, o absoluto, a ideia das coisas infinitas. Em filosofia, a natureza do que é ou aparenta ser ilimitado. Como podemos observar, todas as definições apontam para o desconhecido, conforme bem responde os espíritos a Kardec. Nesse desconhecido, que está além da capacidade humana, em nosso estágio evolutivo, podemos no máximo fazer especulações, como o próprio tradutor da presente obra, José Herculano Pires, salvo o melhor juízo de uma fonte que não foi apresentada, fez uma nota que segue sobre a questão que acabamos de ler. Nota do tradutor. Os espíritos se referem ao universo. Tudo que nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito, no desconhecido. Aplicação da expressão francesa Passé du connu à l'inconnu. A expressão citada por Herculano Pires, em livre tradução, significa ir do conhecido para o desconhecido, ou seja, sair daquilo que nos é cognoscível, ou seja, conhecível e compreensível, para aquilo que nos é desconhecido e podemos investigar e especular. Nessa definição, entende o tradutor que os espíritos se referem ao universo, que pela força da razão ou da lógica é infinito. Pois se não o fosse, o que existiria depois? A própria especulação é infinita. Questão número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Conforme dissemos no início desse episódio, os espíritos queixam-se da pobreza da linguagem dos homens em diversas ocasiões. Mesmo a doutrina espírita, tendo o tríplice aspecto da ciência, da filosofia e da religião, utilizando o conceito da fé raciocinada, temos aqui um ponto de inflexão, pois uma vez que a compreensão do que é Deus
de quais são os seus atributos, não nos pode ser traduzida por estar além da nossa capacidade intelectiva, acabamos por ter de recorrer à fé, em seu sentido comum, e que é a primeira das 3 virtudes teologais anunciada na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, que diz: Agora, portanto, permanece a fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Como podemos observar, estamos diante de 3 abstrações distintas: Deus, infinito e fé. Que, se levada ao pé da letra sob o aspecto teológico, trata-se de uma crença em Deus, ou seja, naquilo ou naquele que por si mesmo nos é incompreensível por estar além da nossa capacidade de entendimento. Não por acaso, Paulo, no versículo acima citado, expressou que a caridade é a maior das 3 virtudes teologais. Conceito esse que nos é bastante familiar, visto que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. A fé raciocinada, talvez já presente em Paulo, é confirmada pela doutrina espírita e, por raciocinada que é, reconhece na caridade, que possui conceito objetivo e direto, a maior das virtudes. Por fim, Kardec nos apresenta a seguinte nota: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Como dissemos, os conceitos de Deus e de infinito são 2 abstrações, em busca do entendimento que podemos apenas especular, e ao final optar em ter fé na sua existência e perfeição ou não. Mas quando Kardec diz que dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, ele diz claramente que é conceituar uma abstração como outra. Kardec ainda reforça: definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Ou seja, definir uma coisa que desconhecemos e logo não compreendemos como algo que também nos é desconhecida ou incompreensível. Ou seja, é algo que está completamente fora de nossas possibilidades. Podemos, naturalmente, buscar apontar atributos para Deus, como veremos mais adiante, e demonstrar através de raciocínios lógicos e evidências a impossibilidade da inexistência de Deus, como bem disse François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, aproximadamente um século antes do advento do Espiritismo. Abre aspas. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Fecha aspas. Por fim, cabe-nos esclarecer que todas as considerações aqui traduzidas sobre essas 3 primeiras questões não possuem de forma alguma o objetivo de questionar a existência de Deus, ou mesmo de torná-lo absolutamente incompreensível, dificultando até mesmo o exercício da fé. O que se busca aqui é demonstrar as dificuldades com que Kardec precisou lidar para trazer-nos uma doutrina que tivesse conceitos e respostas claras e didáticas, que fosse lógica e compreensível ao homem comum, sem parábolas e figuras de linguagem. Uma doutrina que estivesse ao alcance de todos e não apenas de alguns poucos. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima, fiquem todos com Deus.